Pessoal, bom dia. Acho que todo mundo aqui me conhece, mas para quem não me conhece, eu sou o Arthur, sou R2 aqui do serviço, e hoje eu vou apresentar o caso clínico da rinologia, que foi elaborado por mim, com a ajuda da MAI, que é a R4 da Rino, com colaboração e supervisão do Dr. Sampaio e do Dr. Yolanda. Tá? Eu vou dividir o caso da seguinte maneira, é um caso um pouco complexo, então eu vou dividir da seguinte forma. Primeiro eu vou apresentar o caso e até quando ele chegou para a gente, para quando ele chegou na otorrino. Tá? Mostrando todo o histórico do paciente prévio, porque é um paciente que tem uma série de condições aqui, e aí depois eu vou fazer uma breve discussão sobre diagnóstico diferencial, apesar que esse paciente já tem um diagnóstico, então eu vou dar uma pincelada breve. E depois eu vou entrar a fundo no diagnóstico do paciente, e aí sim a gente vai poder... Eu acho que é válida a discussão no fim de qual é a conduta, porque a conduta é uma conduta bem complexa do ponto de vista do otorrinolaringológico. Bom, vamos lá. É uma criança, um paciente de 15 anos, adolescente, do sexo masculino, natural de novo progresso lá no Pará, procedente aqui de Hortolândia, um paciente pardo, estudante que veio à consulta acompanhado da mãe, se queixando de uma perda da acuidade visual e do campo visual. Tá? Essa criança vem encaminhada da neurocirurgia para a gente, com essa queixa já há aproximadamente 9 meses. Tá? Ela disse que ela foi insidiosa, ela não notou, ela começou a notar depois que ela fez uma cirurgia de correção de estrabismo no olho esquerdo, que não é o olho que está se queixando agora, com a oftalmo há mais ou menos 9 meses atrás. Tá? E ele negava qualquer sintoma prévio. Do ponto de vista otorrinolaringológico, ele não tinha quase nenhuma queixa. Tá? Ele, do ponto de vista da rinologia em si, ele não se queixava de entopia, ele não tinha obstrução nasal, ele não se queixava de prurido, ele não tinha nenhum sintoma de atopia. Tá? Do ponto de vista da ota ou da laringe, ele não tinha nenhuma queixa, nenhum histórico prévio. Tá? É uma criança, do ponto de vista otorrinolaringológico, previamente rígida. Tá? Agora começa a ver o que é interessante. Ele tem o diagnóstico de uma síndrome chamada síndrome de Mercurial-Bright. Tá? Depois eu vou explicar exatamente do que cursa essa síndrome, mas do que essa criança apresentava dessa síndrome. Ela tinha uma displasia fibrosa poliostótica, daí entra a nossa parte. Tá? Por isso ela já tinha feito 4 abordagens com a ortopedia, sendo a última em abril do ano passado, por uma displasia que aconteceu no fêmur. Ela fez 4 abordagens desde que ela nasceu. Ela tinha uma hipovitaminose D e um hiperparatiroidismo secundário, e uso de vitamina D 4.000 unidades ao dia, depois eu vou explicar a progressão que eles fizeram, e carbonato de cálcio 1 grama ao dia. Ele apresentava manchas de café com leite e tinha um histórico de puberdade precoce. Isso é o que ele tinha da sim. Tá? Ele tinha feito essa correção de estrabismo no olho esquerdo, como disse, em junho do ano passado, e do ponto de vista bem prévio dele, ele nasceu a termo, sem nenhuma intercorrência perinatal, o DNPM dele é completamente normal e ele não tinha nenhum histórico de alergia. Bom, o exame físico otorrinolaringológico também pobre. Tá? Ele não tinha nenhuma queixa ecológica, ele não tinha nenhum, aliás, comemorativo de ponto de vista otológico. Da parte da rina ele tinha uma leve hipertrofia de corneta esquerda, que examinou a primeira vez, e uma tonsila grau 2. Ele tinha uma mobilidade ocular de forma grosseira, não avaliada pelo otorrino, pela oftalmo, avaliada pela gente, de uma forma grosseira, estava preservado, e deformidades craniofaciais e manchas de café com leite. Eu vou mostrar Foi feita uma naso nessa criança. Tá? A naso foi gravada de forma tupiniquim, porque o nosso computador aqui está estragado, então fica um pouco ruim, mas vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Essa é a naso da criança. Está ruim por causa da cor, mas ela, a princípio, tem bastante alteração anatômica. Tá? Você vê a fossa nasal é bem estreita, vocês vão ver dos dois lados. E você simplesmente não consegue progredir a fibra para a região posterior. No lado direito você até consegue, mas no lado esquerdo é muito difícil, tanto que não dá para, vocês vão ver que não vai dar para progredir. No meato médio você não consegue ir em direção ao teto nasal. Mas ele não tem nenhuma secreção, ele não tem nenhum pólipo, ele não tem nem uma mucosa corada, não tem nenhuma alteração nesse sentido. Tá? Não consegue porque é estreito? Porque é estreito, não passa. Não passa. Aí eu vou mostrar a tomografia. Aí você vai, a gente vai conseguir chegar até a rinfaringe. O que essa criança tinha de história? Qual era a história dela? Em janeiro do ano passado, ela fazia acompanhamento anual com o estrabismo, porque ela tinha o estrabismo no olho esquerdo. Ela não se queixava de nada. Estava fazendo um pré-operatório normal de estrabismo, tá? Só que aí depois, na consulta do PO30 que ele fez da correção de estrabismo, ele começou a se queixar de diminuição do campo e da fluidade visual direita.
Aí foi quando o pessoal da Oftalmo fez o primeiro exame para avaliar essa questão, e eles notaram que não tinha uma manutenção do tônus popular à direita. Aí eles questionaram se talvez essa criança, pela displasia fibrosa, não teria uma neuropatia óptica e solicitaram uma tomografia. Qual que é o laudo da tomografia? Vou mostrar a imagem para vocês. Mas o laudo da tomografia mostra que ele tem um espessamento ósseo, tá, difuso, e uma heterogeneidade da densidade mineral óssea com aspecto de vidro fosco, que é típico da displasia fibrosa poliostótica. Tá? Áreas escleróticas, predominantemente lítico e lítico de P-meio, que é uma forma mista, que eu vou mostrar depois, e uma redução dos canais ópticos, que aí é a parte relevante. Aí eles sugeriram que se fizesse uma ressonância para avaliar a questão do sinal óptico, que aqui ele tem apenas uma compressão do canal óptico. Se vocês olharem na tomografia, vocês vão ver que o canal óptico dele é muito estreito, bilateralmente. Tá? E aí aqui é onde começa a nossa discussão. Ele tinha queixa apenas à direita, tá? Mas o que dá para perceber é que dos dois lados tem um afunilamento do canal óptico e ele tem praticamente um preenchimento completo dos seios etimoidais e esfenoidais. Tá? Aqui dá para ver um leve aeração aqui do seio maxilar, mas no geral ele tinha os seios completamente preenchidos por osso. Tá? Aqui tem um corte abdominal, você percebe que ele tem praticamente todos os seios substituídos por osso. Tá? É um espessamento muito grande ósseo. Então esse paciente voltou, o pessoal da Oftalmo tinha pedido para a endócrino melhorar o tratamento, otimizar o tratamento clínico dele, e foi o que eles tentaram fazer. Tá? Aí foi quando eles dobraram a dose, porque ele estava tomando 2.000 unidades, passaram para 4.000 unidades, prescreveram o carbonato de cálcio, tentaram fazer uma otimização clínica do tratamento da displasia fibrosa, que é o que a gente vai discutir mais tarde. Ele foi encaminhado para a Oftalmo de volta, para avaliar, tá? Só que o que aconteceu? Com essa otimização do tratamento clínico, ele ficou uns 3 meses, ele negou piora. Ele disse que não estava piorando. Então, foi meio que deixado em... Bom, não está piorando, então não vamos mexer, porque a criança tinha muita alteração anatômica. O pessoal da Oftalmo, então, fez um novo exame lá em novembro, e eles viram que ele tinha piorado a acuidade visual, que o disco óptico dele, na oftalmoscopia, já tinha uma palidez que significava uma neuropatia crônica, e o contadedos dele chegava a 2 metros. Isso de forma grosseira pra gente, porque os exames deles lá eles me explicaram, mas pra gente entender mais fácil, a gente tinha um contadedos de 2 metros. Tá? Aí foi solicitada a ressonância para ele. Ressonância, veio os mesmos que encontraram na tomografia, e veio uma redução do amplitude de canal óptico, mas com intensidade preservada, intensidade de sinal preservada, apesar de o paciente ter queixa. Tá? Essa é a imagem da ressonância. Você dá para perceber que o sinal, aqui dá para perceber os canais ópticos do sinal preservado, tá? Aqui o afunilamento dos canais ópticos, tá? Mas aqui a criança tinha queixa à direita. Então essa criança foi encaminhada para a neurocirurgia. A neurocirurgia avaliou essa criança a primeira vez, depois de ter feito a ressonância, e falaram, bom, é muito agressivo fazer uma cirurgia aberta para essa criança para descomprimir o nervo óptico à direita. Tá? É muito agressivo, então vamos encaminhar para o otorrino para que eles façam de forma endoscópica, que aí foi quando ele chegou para a gente. Agora vou fazer uma breve discussão do diagnóstico diferencial de tumores ósseos benignos. Isso é simplesmente para ter uma... A gente já sabe que a criança tem uma displasia fibrosa poliostótica, mas eu vou, só para elucidar bem o caso, temos 3 diagnósticos diferenciais básicos nesse caso. Tá? São que é a displasia fibrosa, que o paciente tem, o osteoma e o fibroma ossificante. Eu vou começar aqui com o osteoma, tá? Que é a neoplasia benigna mais frequente dos seios paranasais. Geralmente é um achado de exame. Acontece mais ou menos pela terceira, quarta década de vida, e geralmente o paciente não tem nenhum sintoma. Então você vai acabar fazendo uma tomografia, um raio-x aqui por algum motivo, e acaba encontrando esse osteoma. Tá? Geralmente acontece na mandíbula, é mais difícil acontecer no seio paranasal, mas se acontece no seio paranasal, geralmente 75% no seio frontal. Tá? Essa tomografia que aparece no osteoma, geralmente é uma lesão única e compacta e bem brilhosa. Dá para ver que ela é um pouco diferente do que eu vou mostrar da displasia fibrosa. Vou passar mais rápido essa parte de diagnóstico diferencial, porque a gente já tem o diagnóstico. Tá? A parte do fibroma ossificante também é desconhecida. Tem uma etiologia desconhecida, o que acha que talvez ela tenha uma diferenciação, ela seja uma diferenciação da displasia fibrosa. Tá? Acontece também na terceira, quarta década de vida, geralmente mandibular ou maxilar. É similar à displasia fibrosa monostótica, tá? Depois eu vou explicar a diferença entre elas. Tem maior risco para degeneração maligna próstata-sarcoma, isso é mais raro nas outras duas, tá?
E essa geralmente é a imagem. Geralmente você tem uma imagem bem definida e heterogênea, mais parecida com a displasia fibrosa. Mas o que nos interessa é a displasia fibrosa. A displasia fibrosa, o que é a displasia fibrosa? Na verdade, ela é uma alteração genética, tá? Que acontece em algum momento, não se sabe o como. E aí a manifestação dela depende do tempo em que ela acontece. Isso é o que eu achei nos estudos. Tá? É uma lesão paraneoplásica benigna e ela é recidivante. Até por isso que a criança, por exemplo, tinha feito 4 abordagens pela ortopedia. Tá? É um defeito de diferenciação osteoblástica. Depois eu vou mostrar para vocês qual que é a linha que acontece isso, qual que é a alteração genética. Tá? Uma substituição progressiva do osso normal por um osso fibroso. Acontece em 2,5% dos tumores ósseos. Tá? Geralmente crianças e adolescentes do sexo feminino. Ela tem... A fisiopatologia dela é baseada nesse gene aqui, ó, o gene GNAS1. O que acontece? Ele é responsável, esse gene é responsável pela subunidade alfa de estimulador da proteína G, que ela aumenta a quantidade da conversão de ATP em AMP cíclico. Isso não é um tumor, tá? E aí é onde está o grande problema da síndrome, porque ela não é uma coisa que se prolifera de forma indefinida. Ela é simplesmente uma hiperfunção da célula, e por isso que é tão difícil de tratar. Quando acontece essa mutação? Não sei, não se sabe. O que se acha é que em algum momento ela acontece. Quanto mais tarde acontece, que aí geralmente você vai criar uma displasia monostótica. Se ela acontecer lá pela terceira, quarta década de vida. Agora se ela acontecer quando pequena, se a criança já nascer com aquilo, aí geralmente ela vai ter as outras manifestações e aí sim vai ter a síndrome meconobrade que eu vou mostrar para vocês. Qual é a clínica? Uma tumefação indolor. Geralmente ela é monostótica. Então ela vai ter uma tumefação indolor, uma lesão única, tá? E só vai apresentar sintomas se tiver alguma compressão, que é o que acontece com o nosso paciente. Tá? A progressão maligna é mais rara do que os outros diagnósticos diferenciais. Qual é a classificação? A monostótica é que acontece em um osso ou ossos contíguos. Tá? E a poliostótica são que acontecem em múltiplos ossos, que é o que acontece. Geralmente a poliostótica acontece em pacientes mais jovens, aí por causa dessa questão da fisiopatologia, e geralmente associada a alguma síndrome. A isopatologia da displasia fibrosa, esse paciente já tinha o AP, porque ele já tinha feito com a ortopedia, tem esse aspecto de letras chinesas, porque a substituição do osteoblasto alterado, ele é meio especulado, ele não é uma forma normal, ele perde a morfologia dele. A tomografia você tem material hiperdenso e matriz em vidro fosco, que é o que o nosso paciente apresentava. E ele tem 3 padrões de acometimento. Padrão misto, que é o que o paciente apresenta, que é um padrão lítico e plástico ao mesmo tempo. O padrão cístico, que você tem predominantemente essas áreas císticas ósseas. E tem o padrão esclerótico, que é um osso mais denso, mais parecido aí com o osteoma. Bom, mas afinal, o que é a síndrome de meconobrade? Tá? Que é o que o nosso paciente apresenta, agora eu vou tentar ir um pouco mais longe. Tá? Eu trouxe vários artigos, porque é uma síndrome muito rara. Tá? Então, assim, os artigos que eu peguei são o máximo que eu consegui encontrar sobre essa síndrome. Tá? Isso aqui é basicamente o que explica a síndrome de meconobrade. É aquele gene, tá, que aumenta a produção de adenossiclase e AMP cíclico, e com isso você vai ter uma anormalidade na proliferação dos osteoblastos. Com essa anormalidade da diferenciação do osteoblasto, você tem um aumento de interleucina 6, e aí você aumenta o osteoblasto. Então você aumenta a reabsorção, e aí com as custas de uma produção óssea alterada, que não é uma produção óssea. Você forma um tecido fibroso, você reabsorve o tecido normal e forma um tecido alterado. E com isso você tem algumas outras alterações por causa do aumento da interleucina 6. Por exemplo, aumento de GH, aumento de esteroides sexuais, e aí vai ter os outros comemorativos da síndrome. Esse artigo é um artigo de revisão da reumatologia, que ele mostra muito bem a questão da prevalência. A prevalência é desconhecida. É cerca de 1 para 30 mil nascimentos para a displasia fibrosa, mas não necessariamente para a síndrome meconobrade. O que eles acham é que aproximadamente 60% dos pacientes têm da forma monostótica e os outros 40% da forma poliostótica. E desses, só 5% vão ter a síndrome meconobrade. O que significa a síndrome meconobrade? A pessoa ter a displasia fibrosa poliostótica mais alguma manifestação endócrina, que geralmente é a puberdade precoce que o paciente apresentar. Mas pode apresentar algumas outras anormalidades endócrinas, que o nosso paciente também apresentava. Então esse paciente, na verdade, ele estaria considerado nesse 1 a 2% desses 1 para 30 mil. Então é muito raro. Eu não encontrei nenhum dado de incidência no Brasil, isso é muito difícil.
Enfim, essas são as manifestações, todas as manifestações endócrinas que podem acontecer com o paciente só por causa dessa mutação. Tá? A mancha fraca com leite, a displasia fibrosa, a puberdade precoce, o paciente pode ter mixoma, ele pode ter hipertireoidismo, aí o hiperparatireoidismo que ele tem, né, esse paciente já tem, e ele também pode ter algumas outras manifestações, inclusive cardíacas. Esse paciente teve investigação com a cardiopediatria acerca da questão cardiológica, mas aparentemente foi excluído. Bom, enfim, temos um paciente que tem esse diagnóstico e não tem tratamento definido. Tá? Qual é o tratamento clínico para ele, baseado nesse guideline? Esse guideline ele é bem completo, ele apresenta para todos os tipos de displasia fibrosa no corpo, tá? Mas eu vou focar aí mais na nossa parte. O tratamento, eu também discuti com o pessoal da endocrinologia pediátrica aqui do HC, que é a doutora Lívia, que é especialista em osso. Tá? Ela é especialista basicamente nessa síndrome e outras síndromes relacionadas ao osso e paratireoide. Tá? O que ela me disse? Não existe tratamento específico para parar a doença, a progressão da doença. Tá? Mas a doença não tem um comportamento contínuo. Não é que a criança vai apresentar um comportamento de crescimento ósseo indefinido até o fim da vida. Não. Geralmente está associado com aumento de IH. Tá? Então o que eles fazem? Eles tentam primeiro evitar a puberdade precoce. Tá? Isso aqui é difícil saber, porque a criança, na verdade, geralmente até ela ter a puberdade precoce, você não tem o diagnóstico de síndrome de Montgomery. E quando ela começa, você tenta bloquear, mas depois já tem começado, é muito difícil, porque como é uma alteração genômica dentro da célula, ela vai progredir. Enfim, como que dá para tratar? Da forma como eles estão tratando. Tratando cálcio baixo, dando vitamina D, tá? Aí você vai fazer uma dosagem baseada nos critérios clínicos, enfim, laboratorial, um acompanhamento trimestral, que é o que eles fazem com o paciente. Tá? O que já foi tentado fazer? Ó, aqui eu trouxe a diferença entre, nesse artigo ele mostra a diferença entre um canal óptico normal e um canal óptico alterado, funilado, enfim, como é o caso do nosso paciente. Tá? Aqui, nesse artigo, na parte que ele chega na compressão de nervo óptico, o que ele diz? Que você tem que tentar otimizar o tratamento clínico. Primeira coisa, tá? Que foi o que já foi feito pelo pessoal da endocrinologia e eles chegaram praticamente no limite. Eles não tem como aumentar porque a criança vai ter aí a disfunção secundária ao próprio tratamento. Tem algum tratamento que seja experimental? Vou mostrar depois para vocês que tem, mas nenhum deles tem comprovação científica. Tá? Qual que é a sugestão que esse artigo faz para esses casos? Que faça um acompanhamento tomográfico anual e um acompanhamento oftalmológico trimestral. Essa é a melhor forma. Por quê? Porque se sugere que você só descomprime o nervo óptico caso a criança tenha, ou o adulto, enfim, tenha sintoma e não necessariamente tenha a compressão tomográfica. Por quê? Por causa disso aqui. Essa criança, por exemplo, ela foi acompanhada de 2008 a 2011. Tá? Dá para notar que aqui, na região do canal óptico à esquerda, ela tem, em 2008 aparentemente não tem nada, só tem um afunilamento do nervo óptico. Em 2009 começou a crescer uma lesão plástica aqui, ó, tá? Em 2011 ela tem uma lesão bem grande, tá? Só que, aqui é uma comparação entre o olho direito e o olho esquerdo. Eu não entendo direito essas coisas de oftalmo, isso aí eu li lá no artigo, mas ele compara e diz que não tem diferença entre um olho e outro. Tá? Então a compressão óptica tomográfica não significa que a criança vai ter alguma compressão, vai ter algum sintoma relacionado a isso. Tá? O que tem de experimental para tentar fazer para esses pacientes? Uso de bifosfonato. Conversei com a doutora Lília lá, ela disse, olha, não usa. Não usa porque não melhora. Tá? Isso aumenta o risco de osteonecrose de mandíbula, enfim. Tem um artigo que usa pamidronato, que é esse artigo aqui, que usa pamidronato, que diz que melhora, que tende a parar a progressão. Mas não tem, esse artigo aqui foi feito com 18 crianças, tá? E ele notou que estabilizou, mas ele foi feito com um tempo variável. Aqui diz que é de 92 a 2002, mas algumas crianças acompanharam por 6 meses, outras por 18, outras por 20 meses. Isso aqui foi o tempo que eles usaram no estudo. Eles usaram pamidronato a cada 4 meses e não alterou a evolução. O que alterou foi que eles acharam que tinha uma melhora da dor. O paciente queixou uma melhora da dor, porque tem paciente que tem compressão de outros nervos, porque essa doença não é seletiva para o nervo do canal óptico. Né? Aqui, tem um outro estudo que é esse aqui, que ele diz que o uso de alendronato eles usaram
Só que foi só em 3 crianças, também não houve melhora e foi um follow-up de apenas 6 meses, então é muito pouco. Os N são muito pequenos para essas crianças, tá? Teve uma melhora da cefaleia, só, não teve nada que ajudasse, que evitasse a progressão da doença. Enfim. Da nossa parte, a compressão do nervo óptico. Tá? Aqui, eu trouxe um artigo que ele diz sobre o papel e a indicação da descompressão. Esse artigo aqui, ele não foi feito em crianças com síndrome de meconeubrite, ele foi feito com crianças que têm displasia fibrosa, porque é muito difícil você achar crianças que têm síndrome de meconeubrite. Tá? Todos eles, no final do artigo, ele cita, ele diz assim, isso foi feito com um trabalho com displasia fibrosa e não necessariamente com crianças com síndrome de meconeubrite, porque a síndrome de meconeubrite é mais agressiva. E aí, ele faz o seguinte estudo. Ele pega durante 27 anos 93 pacientes com displasia fibrosa. Tá? Ele pegou 18 pacientes com nervos acometidos, sendo 4 deles bilaterais. Um já estava cego de comprometimento a longo prazo. Então, eles pegaram 11 sintomáticos 1 ano após a descompressão. Sintomáticos. Eles viram que 5 melhoraram, 1 estabilizou, 1 piorou e 4 ficaram cegos depois de um follow-up de 1 ano. Tá? E eles operaram 6 assintomáticos, que é o que aquele guideline diz para não fazer. Tá? Desses 6, é um N pequeno, tá? Mas eles notaram que 2 pioraram no campo visual apesar da cirurgia. Aí ele faz um questionamento no final. Será que a doença não tem algum comprometimento, não piora depois de você mexer? Você não acaba ativando alguma coisa que acaba piorando? Ou será que a natureza da doença não faz com que tenha alguma outra coisa que cause a cegueira, que não necessariamente a compressão? Aí a resposta está nesse artigo aqui, tá? Que esse artigo aqui é um artigo que saiu no New England, que ele comparou pessoas normais com pessoas que tinham displasia fibrose e encurtamento, afunilamento do canal óptico. O que ele notou? Que não houve diferença entre a acuidade visual entre um paciente normal e um paciente que tinha compressão. Ou seja, a compressão do canal óptico não necessariamente significa que o paciente vai ter sintoma. Então não necessariamente indica descompressão. Inclusive nesse paciente ele selecionou 26 pacientes com síndrome de meconeubrite, tá? Sendo que 7 deles foram abordados de forma assintomática e tiveram que ser reabordados. Por quê? Porque eles fizeram uma degeneração cística, aí no follow-up eles tiveram uma degeneração cística que aí sim acabou comprimindo e piorando a visão. Então esse paciente acabou sendo reabordado por causa de uma abordagem que não era supostamente indicada. Tá? Conversando com a doutora Lília lá na endócrina, ela me disse o seguinte: o problema de vocês descomprimirem é justamente esse, porque se vocês descomprimirem, provavelmente vocês vão precisar descomprimir de novo, em algum momento, porque a doença não para. O que se acreditava antigamente é que, depois da puberdade, como tem uma associação com o aumento do GH, depois de um certo tempo acabava diminuindo, a síndrome acabava regredindo pelo próprio envelhecimento, pela redução do GH, e aí com isso você tendia, vai melhorar, entre aspas. Só que o que eles notam aí, da experiência delas, não tem artigo, na experiência delas, os pacientes não necessariamente melhoram, eles não param de progredir. E o que acontece, e até nesse artigo aqui ele cita, é o seguinte, que a compressão também não é contínua. Não é porque você tem uma displasia fibrosa num forame, enfim, no canal, que aquilo ali vai continuar naquele lugar seguindo continuamente. Ele pode parar ali só. Em outros lugares ele continuar ou começar em outros lugares. Então não é uma coisa lógica. Então, com certeza você vai precisar reabordar. Tá. Aqui tem um outro estudo que ele faz uma meta-análise. Aí esse foi o único artigo que eu achei que realmente faz uma meta-análise. Problema, é o mesmo problema dos outros artigos. Ele não distingue os pacientes com síndrome de meconeubrite. Ele cita que tem pacientes com meconeubrite e com isso você tem pacientes mais graves. Tá? Nessa meta-análise, uma meta-análise relativamente grande, são 241 pacientes, uma média de 54 meses de acompanhamento, sendo de 6 a 228 meses. São 368 nervos acometidos, tá? Desses 368, você tem 86 que foram clinicamente comprometidos. Todos eles foram comprimidos, porque você teria indicação, tá? 58 deles melhoraram a visão, ou seja, 67%. Então você teve uma melhora substancial da visão dos pacientes que tinham realmente sintoma. Agora, de 282 que eram clinicamente intactos, 41 foram comprimidos. 75,6 notaram melhora.
Tá? O que diz que a melhora não é tão grande a longo prazo. E dos que foram simplesmente acompanhados e tratados clinicamente, 95% melhorou ou estabilizou a visão sem nenhum tratamento cirúrgico. Tá? Então, o que ele cita? Esses pacientes que foram clinicamente intactos, mas foram descomprimidos, qual foi o critério que eles usaram? Eles usaram um critério de GH, porque antigamente tinha uma associação, enfim, que dizia que se você tivesse uma displasia fibrosa com um GH acima de 1, se eu não me engano, você teria uma maior pretensão, esse paciente seria de pior prognóstico, e por isso teria supostamente uma indicação relativa para você tentar descomprimir. E aí foi o que foi feito nesses 41 pacientes. Mas o que se nota é que melhorou em 75%, mas clinicamente melhorou em 95%, ou estabilizou. Então, só que aí ó, é um leve viés do trabalho, tanto que ele cita isso no final, é que esses pacientes aqui tinham um GH mais baixo. Então não dá para saber se eles melhoraram porque eles tinham GH mais baixo e por isso já iam estabilizar de qualquer forma, ou se foi a descompressão que realmente piorou. Tá? Bom, voltando para o caso da nossa criança agora. Tá? Qual que é a última? Quais foram as últimas avaliações dessa criança? Essa criança foi avaliada das duas maneiras. O pessoal da endocrinologia pediátrica, conversei com a doutora Lília, ela falou, olha, o olho direito, a criança praticamente já perdeu. Faz 9 meses, ele já tem uma neuropatia crônica no olho e não teria benefício de fazer uma cirurgia aberta para a criança para salvar um olho que talvez não vai melhorar e realmente a criança já perdeu. Mas e o olho esquerdo? Porque ela me questionou isso. E o olho esquerdo? O olho esquerdo você vai deixar a criança ficar cega? Sendo que ela tem uma compressão na tomografia? Os estudos dizem que não é indicação, né? Mas a criança só tem um olho, ela tem 15 anos. Então é uma situação que fica bem difícil. O pessoal da oftalmo questionou a mesma coisa. Eles fizeram um olho, tá? Eles fizeram um exame, perdão, que disseram que o prognóstico realmente do nervo da direita é muito ruim e a esquerda tem sinais de compressão sem clínica. Então, assim, do ponto de vista clínico ele não tem, mas ele tem aquela agoniante tomografia que você olha e diz assim, meu Deus, esse negócio vai comprimir a qualquer hora. Mas o paciente não tem queixa. Tá? Aqui está a campimetria dele atual, aqui o olho direito, aqui eu botei o olho direito aqui completamente preto, né, cego, o pessoal está me explicando o que é, não tem mais como salvar, e o olho esquerdo completamente normal. Essas manchinhas pretas aqui são a mácula, tá? É normal no exame de campimetria. E agora? O questionamento que ficou para a gente é impossível realizar essa descompressão de forma endoscópica, tá? Porque o paciente não tem nenhum referencial anatômico, ele não tem nenhum seio aberto. E foi questionada a possibilidade de uma cirurgia combinada. Tá? A Mari tentou entrar em contato com um chefe de um serviço lá em Varese, na Itália, que é um cidadão que ele é especialista em descompressão de nervo óptico. Tá? Para ver se ele tem alguma ideia do que dá para fazer pela criança. Mas aí acho que o que vale do caso é a discussão se vale ou não vale a pena fazer a descompressão óptica da criança, e sendo que ela só tem um olho agora. Aí fica o critério, porque é muito raro, todos os estudos têm um N muito pequeno, então é muito difícil você definir o que é válido e o que não é. É basicamente isso.